Desde 2020, o mundo tem enfrentado uma série sem precedentes de eventos catastróficos. Esses eventos incluem desde furacões devastadores e incêndios florestais de grande magnitude até terremotos de proporções massivas. Estes fenômenos têm levado muitos a pensar se a Terra está de alguma forma manifestando uma reação a fatores desconhecidos. Em um desenvolvimento recente e preocupante, a NASA emitiu um alerta sugerindo que o planeta pode estar à beira de enfrentar seu pior desastre dos últimos 300 anos. Este aviso da NASA acrescenta uma camada adicional de urgência na necessidade de compreender e possivelmente mitigar tais desastres naturais extremos. De que tipo de desastre eles estão falando? E como chegaram a essa conclusão? Além disso, quais são as chances de sobrevivência no desastre iminente? Junte-se a nós neste vídeo enquanto discutimos como a NASA acabou de anunciar que o pior desastre da Terra dos últimos 300 anos está prestes a acontecer em 2025. Conforme informações do Escritório das Nações Unidas, responsável pela diminuição dos riscos de desastres, houve um aumento notável nos desastres climáticos nas últimas 2 décadas. Durante a década de 1980 a 1999, mais de 3.000 incidentes relacionados ao clima foram observados, enquanto entre 2000 e 2019, o número desses eventos ultrapassou 6.000. O ano de 2020 pareceu marcar um clímax, porque mesmo enquanto o mundo todo lutava contra o Covid, eventos terríveis ainda estavam acontecendo em nosso clima e tempo. Alguns eventos catastróficos registrados naquele ano incluem a erupção do vulcão nas Filipinas, o terremoto na Turquia, as enchentes na Indonésia, o furacão Laura nos Estados Unidos, níveis de chuva alarmantes por todo o Brasil e o furacão Eta na América Central. Esses eventos tiraram a vida de centenas de pessoas. No entanto, alguns dos desastres mais terríveis da história da humanidade ainda são aqueles que ocorreram séculos atrás, como a inundação do Rio Amarelo na China em 1931. Esse evento levou à morte de milhões de chineses com danos incalculáveis. A magnitude da devastação e o caos resultante impossibilitaram as autoridades de calcular precisamente o número de fatalidades, mas estima-se que cerca de 4 milhões de pessoas tenham perdido a vida. Incidentes devastadores semelhantes foram registrados em anos recentes, inclusive em 2023. Por exemplo, as inundações no Afeganistão, Índia, Nigéria e Brasil resultaram na morte de centenas. Os terremotos na Indonésia e no Afeganistão foram responsáveis por milhares de mortes. Na Nigéria, as inundações forçaram milhões a deixarem seus lares. Dado esses fatos, parece que a Terra está seguindo um padrão, e isso levanta a questão: por que esses eventos estão ocorrendo mais rapidamente agora? Há explicações científicas para isso? Bom, a resposta é sim. Veja, a Terra está mudando, e mudando rapidamente. Não é apenas o aquecimento global ou a destruição da camada de ozônio que devemos nos preocupar. Muitas outras mudanças estão acontecendo em nosso planeta, e essas mudanças certamente afetarão nosso clima e tempo. E isso não é algo que podemos negar. Podemos ver a cada dia que passa que o clima não está normal. Um aspecto significativo da Terra que está se depreciando é seu campo magnético. Como você deve saber, o campo magnético é uma propriedade vital do nosso planeta. Sem ele, algumas erupções sérias do nosso Sol entrariam em nossa atmosfera e causariam danos a humanos, plantas e animais. Mas cientistas descobriram que esse campo magnético enfraqueceu ao longo dos anos. De fato, o professor Nicolas Tovani, do Centro Europeu para Ensino e Geociências Ambientais, deduziu que o campo magnético da Terra diminuiu pelo menos 30% nos últimos 3.000 anos, e isso se deve a vários processos acontecendo no núcleo da Terra. É esperado que o campo magnético da Terra atinja um nível crítico muito baixo em breve, provavelmente nos próximos 100 anos. Mas uma área do campo magnético da Terra sempre foi motivo de preocupação para os pesquisadores, e é esta área que também coloca a Terra em risco. Esta área é chamada de Anomalia do Atlântico Sul. A Anomalia do Atlântico Sul é onde o cinturão de radiação da Terra desce a uma altitude muito baixa, chegando muito perto da superfície da Terra. Esta anomalia gera uma vulnerabilidade no campo magnético terrestre, o que pode ter implicações significativas, particularmente para a América do Sul. Nos últimos anos, observações científicas revelaram que este ponto enfraqueceu ainda mais em 6%. As consequências disso serão massivas erupções solares penetrando na atmosfera da Terra, seguidas por um surto de doenças relacionadas à radiação, destruição de nossos satélites e auroras boreais épicas na região.
A boa notícia é que esses impactos negativos da anomalia podem não acontecer este ano. Na verdade, pode levar mais alguns anos antes que os impactos sejam sentidos na superfície. No entanto, algo pior foi previsto para acontecer este ano, que, segundo a NASA, atingirá com muita força, especialmente nas regiões do norte da América. Este desastre será o maior que a América do Norte já sentiu em 300 anos e acontecerá por causa de outra anomalia na Terra, a falha de San Andreas. Caso você esteja se perguntando como essa anomalia representa uma ameaça para as pessoas da América do Norte, é bem simples: terremotos. Ao longo dos anos, tivemos vários terremotos devastadores, alguns dos quais mencionamos anteriormente neste vídeo. Você já pensou no cenário de um terremoto de magnitude 10 atingindo uma área urbana? Até hoje, nenhum terremoto na história do planeta alcançou essa intensidade. O mais forte registrado foi de magnitude 9. Contudo, estudos indicam que a falha de San Andreas poderia causar terremotos de proporções catastróficas, e existe a possibilidade de que isso ocorra ainda este ano. Bom, eu entendo que um terremoto de magnitude 10 possa parecer uma história fictícia ou um exagero, mas ao analisar esta região da Terra mais detalhadamente, percebe-se que tal ideia pode não ser tão exagerada assim. Entenda que a falha de San Andreas é um local na Terra onde se encontram a placa norte-americana e a placa do Pacífico. Importante ressaltar que a crosta terrestre é dividida em grandes placas tectônicas, que são como enormes lajes de rocha em constante movimento. O encontro dessas placas é sempre um evento crítico, pois a atividade terrestre nesses pontos é extremamente imprevisível. Isso pode resultar em terremotos desastrosos a qualquer instante. Um dos terremotos mais notáveis na história da Terra é o terremoto cataclísmico de Lisboa de 1755. O terrível terremoto registrou 8,5 na escala de magnitude de momento e tirou a vida de cerca de 60 mil pessoas e criou um tsunami massivo que varreu o Atlântico. Levou um bom tempo para os cientistas descobrirem por que um terremoto tão terrível ocorreu, mesmo quando a natureza da placa continental ali não se encaixa bem para um terremoto dessa magnitude. Veja, enquanto a camada interna rochosa da Terra permanece estável ou imóvel, as placas tectônicas que compõem a casca externa deslizam sobre ela. A superfície da Terra é dividida em 8 placas menores e 7 maiores. As maiores placas são as placas Eurasiática, Norte-Americana e Antártica. A espessura média das placas tectônicas é de 125 km, embora algumas placas possam ter até 200 km de espessura. Essas placas mais espessas são chamadas de placas continentais, enquanto as mais finas, que medem de 50 a 100 km, são chamadas de placas oceânicas. Devido à forma esférica da Terra, estas placas estão divididas em várias seções curvadas. Mesmo que Portugal esteja situado perto da divisa entre as placas Eurasiática e Africana, isso não é suficiente para explicar um terremoto de magnitude 8,5. Terremotos desse nível geralmente ocorrem em regiões onde a placa oceânica se submerge sob a placa continental, causando grandes tremores secundários. As placas oceânicas e continentais de Portugal não se encaixam nesta descrição. Elas se misturam bem. No entanto, os geólogos detectaram uma ruptura na crosta terrestre entre as placas oceânicas e continentais, que foi a razão pela qual isso aconteceu. A falha de San Andreas, na Califórnia, é uma dessas áreas com potencial para algo tão destrutivo. Foi descoberta pela primeira vez por um professor chamado Andrew Lawson em 1895 e foi nomeada após o Vale de San Andreas nas proximidades. Você pode ver esta linha de falha muito claramente de uma visão aérea. Sobre a região, você também pode dizer pelas rochas aqui. O quartzo metamórfico cinza aqui pertence à placa do Pacífico, enquanto o arenito marrom rico e o siltito são da placa norte-americana. Também é possível observar uma camada escura de Black Rock entre as duas camadas. É ali que se encontra a verdadeira falha. A falha de San Andreas é um dos pontos de encontro de placas tectônicas mais famosos, envolvendo duas das maiores placas do planeta. Este local ganhou ainda mais notoriedade por ser considerado o epicentro de um dos maiores desastres na história da Califórnia. Você pode ter visto o filme Terremoto, a Falha de San Andreas, que narra a história e a tragédia associadas a esse fenômeno natural. O desastre apresentado no filme é uma dramatização exagerada dos terremotos menores que realmente ocorrem nesta região com frequência anual. Contudo, levando em consideração os alertas e informações recentes de geofísicos e especialistas da NASA, é razoável afirmar que podemos enfrentar um nível de destruição similar ao mostrado no filme, caso o terremoto previsto venha a atingir a América do Norte em 2025. Para entender melhor,
Vamos mergulhar um pouco na estrutura e mecânica desta linha de falha. Veja bem, a falha de San Andreas forma a fronteira tectônica entre as placas norte-americana e do Pacífico. Especialistas descrevem o movimento neste local como um deslizamento lateral direito. Para simplificar, estas duas placas estão lentamente se esfregando uma na outra em uma direção horizontal. Existem 3 segmentos distintos desta falha, cada um com suas características únicas, mas acima de tudo, o grau variável de taxa de deslizamento torna esta falha muito imprevisível. Taxa de deslizamento neste contexto refere-se a quão rápido ou quão devagar uma placa desliza ou se move passando pela outra. Cientistas deduzem taxas de deslizamento observando e medindo o grau de deslocamento de características geológicas através de uma falha. Geralmente, as taxas de deslizamento para falhas geológicas estão na faixa de alguns centímetros por ano. Mas às vezes, esses pontos na crosta terrestre podem se mover a 2 ou 3 vezes essa velocidade, ou podem até desacelerar, e os cientistas realmente não sabem por quê. San Andreas é uma das áreas de falha bem conhecidas na Terra com taxas de deslizamento variáveis. Cientistas acreditam que esta falha tem sido responsável ou diretamente relacionada a vários terremotos na América do Norte. Vários tremores ocorrem nessas regiões, especialmente na Califórnia e no Alasca, a maioria dos quais passa despercebida para o resto do mundo, já que são apenas em pequenas escalas de 4 a 5. Suspeita-se que a San Andreas seja diretamente responsável ou parcialmente relacionada a essas ocorrências, porque se estende até o sul da Califórnia e também se formou há milhões de anos, na era Mesozoica Média. Além disso, geólogos descobriram a maneira única e a direção em que essas placas estão se movendo. As placas norte-americanas parecem estar se movendo em direção à placa do Pacífico em uma direção sudoeste. Isso, eles acreditam, está causando muitas forças compressivas para se acumular e se dissipar para regiões próximas. É importante notar que muitas pessoas residem na região desta falha, e várias cidades e estradas principais estão sobre ela. Há até um túnel ferroviário que passa diretamente por essa falha, então não é preciso dizer que seria verdadeiramente desastroso se as placas cedessem e criassem tremores massivos, como a NASA prevê. Caso você esteja se perguntando por que isso ainda não aconteceu, é porque o deslizamento massivo de placas leva tempo para se acumular. A pressão das forças compressivas nesta região vem se acumulando ao longo dos anos, e é apenas uma questão de tempo antes que finalmente deslize na forma de um terremoto massivo. É por isso que especialistas e cientistas estão preocupados. Os riscos com linhas de falha como estas são muito altos. Se um grande terremoto ocorrer em San Andreas, ele poderia cortar as principais rotas de transporte em várias partes da América do Norte. Lugares da Califórnia até Los Angeles serão afetados. Mas aqui está a grande questão. Cientistas revelaram que um grande alívio de estresse do sistema de falhas de San Andreas ainda não ocorreu desde 1857. Portanto, pode-se dizer que o estresse nesta falha vem se acumulando por mais de 150 anos. Dado tanto tempo, é certo que o impacto deste terremoto iminente será muito alto e pode afetar outras áreas além da América do Norte. Há alguns anos, o diretor do Centro de Terremotos do Sul da Califórnia, Thomas Jordan, anunciou que a falha de San Andreas estava em um estado crítico. Ele acrescentou que a falha poderia gerar um terremoto massivo a qualquer momento sem aviso prévio. Segundo ele, a porção sul da linha de falha parece pronta para tal evento. Até agora, desde 1857, o único alívio significativo de estresse que esta falha teve foi no incidente de 1906, o grave terremoto que atingiu a área da Baía de São Francisco. Se você contar de 1857 até hoje, são 166 anos. Isso está dentro do intervalo para terremotos catastróficos. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, terremotos catastróficos tendem a ocorrer aproximadamente a cada 200 anos. Você pode ver que San Andreas está quase pronto para um derramamento massivo de tremores. A boa notícia é que os sismólogos mantêm seus olhos e ouvidos atentos para captar até os menores sinais e alertar o público sobre perigos iminentes. Cientistas até criaram um modelo para estudar como o terremoto iminente afetará a região e se poderia se espalhar para outras áreas. Suponha que o terremoto atinja uma escala de 9 ou mais. Ele pode criar efeitos de onda severos que viajarão para outras regiões, como Indonésia, Austrália, Nova Zelândia e América Latina. Tais efeitos podem ser sentidos como tsunamis ou mudanças climáticas fortes e terríveis. Geralmente, os cientistas esperam que este terremoto iminente seja de magnitude 7,5 ou mais.
Os especialistas também estimam que o número de vítimas fatais poderá alcançar os milhares, considerando as réplicas que ocorrerão por vários dias após o evento principal. É incerto determinar quais áreas urbanas resistirão. Muitos edifícios sofrerão danos graves, e há previsões de que incêndios acompanharão o terremoto. De fato, uma sismóloga chamada Lucy Jones acredita que os danos causados pelo fogo após o terremoto podem ser muito mais severos do que se espera, especialmente se os ventos de Santa Ana estiverem ativos quando o terremoto ocorrer na América do Norte. Os ventos de Santa Ana são ventos secos fortes, que sopram do interior para as áreas costeiras como a Califórnia. Eles são em grande parte responsáveis pelos incêndios florestais que ocorrem aleatoriamente na região. Vamos relembrar o grande terremoto de 18 de abril de 1906, que enviou tremores massivos de Eureka ao Vale de Salinas. Logo após os tremores, incêndios massivos irromperam, e as autoridades levaram vários dias para apagá-los. Este evento foi apenas de escala 7.8, mas destruiu mais de 80% da cidade, matou mais de 3.000 pessoas e resultou em perdas de mais de 400 milhões de dólares. Então, você pode imaginar quanta destruição um terremoto de maior escala causaria nesta região. Além dos incêndios florestais, há o possível evento de tsunamis das réplicas. Isso pode enviar enormes ondas de água se chocando contra a terra, causando inundações. Certamente será desafiador se as coisas acontecerem como previsto e este terremoto chegar em 2025. Danos a propriedades podem chegar a bilhões de dólares. Várias vidas serão perdidas, além de muitas outras ficarem miseráveis. A economia pode colapsar sob o peso de tudo isso, e as pessoas podem desistir e se mudar para outras partes da América, ou mesmo para uma parte diferente do mundo. Mas veja, além do aviso de terremoto, a NASA vem enviando outro alerta sobre uma força terrível que pode atingir a América do Norte, trazendo o pior clima de todos os tempos. Poderia ser uma coincidência? Isso é improvável. No entanto, esta força teve um papel nas severas condições climáticas de 2020. É chamado de El Niño, ou Oscilação Sul. O El Niño é um padrão climático regulado por mudanças na temperatura da água do Oceano Pacífico. A outra força chamada La Niña. Esta durou de setembro de 2020 até o início de 2023. Para colocar em termos simples, o El Niño refere-se a temperaturas quentes da superfície do mar, enquanto La Niña refere-se a temperaturas frias da superfície do mar. Essas duas forças afetam o clima em várias regiões do mundo, incluindo o Brasil. Quando um El Niño atinge com força, os ventos do Equador se tornam mais fracos, e a água quente é empurrada para as costas. Como resultado, os eventos de El Niño causam clima mais seco e mais quente nas partes do norte dos Estados Unidos e Canadá. No entanto, o clima será diferente para as regiões mais ao sul, como no Brasil, pois os papéis serão invertidos. Mas veja, a América do Norte não é a única parte do mundo destinada a enfrentar um desastre climático este ano. O El Niño afetará outras partes do mundo também. Por exemplo, a África experimentará uma diminuição das chuvas nas regiões ocidentais e sulistas, enquanto as regiões orientais experimentarão fortes chuvas. Eventos de El Niño também afetam a vida selvagem nos mares e oceanos, pois os peixes serão forçados a deixar águas mais quentes e se mudar para áreas melhores e mais propícias. Até agora, houve um evento de La Niña do ano de 2020 até 2022. A Organização Meteorológica Mundial estava perplexa, mas suspeitava que isso continuaria até mesmo em 2023. E continuou. A La Niña finalmente cessou em fevereiro de 2023. Agora, cientistas e especialistas estão dizendo à América do Norte e ao resto do mundo para se prepararem para um evento de El Niño. O recém-concluído La Niña nos surpreendeu durante 3 anos consecutivos. E não há como saber quais surpresas o El Niño iminente trará para a humanidade. Além disso, a NASA tem emitido alertas sobre diversas ameaças existenciais potenciais que a humanidade deve monitorar atentamente. Uma delas é o asteroide conhecido como Apophis. Cientistas têm observado esse asteroide se aproximando da Terra há bastante tempo, embora haja incertezas quanto à data exata de um possível impacto. O tamanho do Apophis é particularmente preocupante. Estima-se que ele pese cerca de 61 milhões de toneladas e tenha um diâmetro mínimo de 340 metros. Um asteroide de tais proporções causaria um impacto devastador, com potencial para destruir milhões de vidas e causar danos materiais imensuráveis. Atualmente, ele se aproxima da Terra a uma velocidade de 30 km por hora. O impacto de um corpo celeste dessa magnitude seria cerca de 800 vezes mais poderoso que a explosão nuclear de Hiroshima.
A força da onda de choque gerada poderia aniquilar tudo em um raio de milhares de quilômetros. Caso colidisse com um oceano, como o Pacífico, poderia gerar tsunamis de proporções catastróficas, com a capacidade de devastar regiões inteiras. Contudo, é importante lembrar que essas são previsões baseadas nos conhecimentos científicos atuais, que estão sujeitos a mudanças e incertezas. Assim como os desastres naturais sem precedentes e os fenômenos espaciais ainda inexplicáveis que ocorreram recentemente, estes eventos desafiam e expandem nosso entendimento científico, evidenciando que ainda há muito a aprender sobre a Terra e o vasto cosmos. Agora queremos saber a sua opinião sobre o assunto. Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.